Olá você, está no ar a primeira edição do Mister Mengão, o seu telejornal com as notícias do mais querido do Brasil. Arrascaeta e De La Cruz pioram crise no Flamengo em fala de presidente do Peñarol. Reviravolta acontece e Gabigol deve renovar com o Flamengo se um detalhe acontecer. Felipe Luiz é procurado pelo Flamengo para substituir Tite e diretoria define nova opção. Excelente notícia para o Flamengo. Essas e outras você confere agora. Fica comigo até o final, porque aqui tem muito mais Flamengo para você. Olá, muito bom dia. A eliminação precoce na Copa Libertadores da América ainda causa indignação nos bastidores do Flamengo. O técnico Tite está na corda bamba e corre o risco de perder o emprego se a equipe não vencer o Atlético Paranaense neste domingo, dia 29, pelo Campeonato Brasileiro. Além do Tite, sobraram críticas para vários jogadores do elenco, como o Gabigol e Arrascaeta. O uruguaio, por exemplo, precisou se manifestar publicamente nas redes sociais para reafirmar o seu compromisso com o Flamengo, já que viralizou uma foto com a camisa do Peñarol, seu clube do coração de infância. E por falar em atletas celestes, Arrascaeta, De La Cruz e Varela irritaram ainda mais a nação e dirigentes rubro-negros um dia depois da queda na Libertadores lá em Montevidéu. Em entrevista à rádio Carve Deportiva, o presidente do Peñarol, Inácio Rubio, afirmou que manteve contato com o trio durante quase todos os dias que antecederam os confrontos pelas quartas de final. As famílias de Varela, Arrascaeta e De La Cruz receberam atenção especial da diretoria carboneira e ficaram em um camarote do estádio Campeão del Siglo. O Rubio ainda disse que deseja que os 3 jogadores reforcem a equipe de Montevidéu num futuro bem perto. Aspas, no Brasil e aqui estivemos em contato todo o tempo, os 15 dias. Tenho com os 3 uma linda relação. Suas famílias estiveram no camarote ontem no Campeão del Siglo. Eles tiveram gestos muito bonitos com a gente no Brasil. Eles sabem perfeitamente que o clube vai estar esperando por eles, disse lá o presidente do Peñarol. Dos 3, Arrascaeta e De La Cruz estiveram em campo na eliminação em Montevidéu. A dupla esteve muito abaixo do seu melhor desempenho e vem sofrendo com lesões constantes ao longo dessa temporada. Os 3 já estão no CT do Ninho do Urubu, no Rio de Janeiro, onde participaram de um treino nessa sexta-feira e nesse sábado também vão ser comandados pelo Tite. No domingo, o Flamengo recebe o Atlético Paranaense no Maracanã a partir das 20 horas, horário de Brasília. Diante das declarações de alguns torcedores rubro-negros nas redes sociais que o Arrascaeta fez corpo mole porque é torcedor do Peñarol, desde pequenininho, ele muito triste foi a público e mandou uma carta aberta em seus stories do Instagram sobre o atual momento vivido no clube. Aspas, desde criança sempre sonhei em jogar e ganhar a Libertadores. Este sonho que parecia impossível foi realizado, mas para chegar até lá foi muito trabalho e muita luta. Na verdade, sempre tive que lutar para conseguir tudo o que eu tenho desde criança. E isso é o que meus pais me ensinaram, amor próprio, humildade e gratidão, iniciou o Arrascaeta. Em uma segunda, ele se mostrou irritado por terem colocado em dúvida o seu caráter como jogador e agradeceu as mensagens de apoio que recebeu. Aspas, mas quando as coisas não acontecem do jeito que a gente quer e se coloca em dúvida o seu caráter, o único caminho que temos é mostrar o nosso valor. Eu sempre falo, ou tu é Flamengo ou tu não é Flamengo. E eu escolhi ser, e será desse jeito até meu último dia no clube. Obrigado a todos pelo apoio nesse momento tão difícil, finalizou o Arrascaeta. Aí eu te pergunto, você acha mesmo que o Arrascaeta e o De La Cruz fizeram corpo mole nesse jogo por serem Peñarol desde pequenininho? Coloca aí. Virando a chave, na tarde de ontem, o Flamengo realizou treinamento no Ninho do Urubu. Enquanto os titulares na eliminação contra o Peñarol fizeram treinamento regenerativo na academia, os demais jogadores foram para o campo.
Entre eles, o nosso querido Robozinho, excelente notícia, que está recuperado de uma lesão na coxa e está em fase final de transição e pode ser relacionado para o jogo de domingo contra o Atlético Paranaense. Ele se machucou no jogo contra o Bahia no dia 28 de agosto, lá em Salvador. Foi a segunda partida dele depois da sua volta para o Flamengo. A previsão inicial era de que ele voltasse em 2 meses, mas o jogador avançou bem na sua recuperação e está sendo preparado especialmente para o jogo da próxima semana contra o Corinthians pela semifinal da Copa do Brasil. A previsão inicial era de que ele voltasse em 2 meses, mas o jogador avançou bem na sua recuperação e está sendo preparado especialmente para o jogo da próxima semana contra o Corinthians pela semifinal da Copa do Brasil. O Michael, ele fez tratamento intensivo de manhã, de tarde, de noite e em casa também, contando sempre com a presença de profissionais do clube. O foco e a dedicação do Robozinho garantiram a sua volta num tempo bem mais curto do que o previsto. Em ano de eleição que vai acontecer no dia 9 de dezembro, a conquista de um título importante é fundamental para que o Landim consiga manter a situação no cargo. Dessa forma, essa eliminação acaba pesando e apesar de ainda estar na semifinal da Copa do Brasil, no Brasileirão também, a situação é mais complicada no Brasileiro, né? O que dificulta a busca por um título na temporada. E dessa forma, uma estratégia da oposição pode acabar dificultando as coisas para o Rodolfo Landim. Isso porque o Luiz Eduardo Batista, o BAP, está concorrendo à presidência do clube e colocou como objetivo, se for eleito, buscar a manutenção do Gabigol no elenco, mesmo a equipe estando em baixa na temporada atual. Em fim de contrato com o Flamengo, o futuro do jogador para o próximo ano ainda é incerto. Só que mesmo com o momento ruim na temporada, o Camisa 99 vem despertando o interesse de grandes equipes. Dentre os interessados, além do Flamengo, estão Palmeiras, Corinthians, Santos e Cruzeiro, e também tem o Bahia. Se você está curtindo esse programa, então não esquece, por favor, manda brasa agora no like para fortalecer o nosso canal. E se você ainda não é inscrito, bora lá, me dá esse prazer. Aperta o botão inscrever-se, aperta o sininho ali e pronto. Simples assim. Muito obrigado. Como todo mundo já sabe, a permanência do Tite no Flamengo está por um fio. Porque depois da eliminação na Copa Libertadores, as coisas esquentaram e ele pode ser demitido nas próximas horas para a alegria de grande parte da torcida rubro-negra. De acordo com informações do jornal O Globo, o clube está se reunindo constantemente. O time rubro-negro discute uma possível demissão imediata do treinador, apesar de pensar em dar um novo prazo para ele. A equipe busca maneiras de salvar ainda a conquista do título da Copa do Brasil, que seria um reforço importante nos cofres do clube, que não deve bater a meta orçamentária esse ano. Nos bastidores, a diretoria ainda debate se existe clima para a continuidade do Tite. Com o risco de demissão, o clube passou a analisar quais são os possíveis substitutos. 2 nomes surgiram como favoritos para assumir o cargo. Um dos mais cotados para isso é o Filipe Luiz, que chegou a ganhar força nos bastidores. Atualmente, ele está comandando o time sub-20 do Mengão e vem se destacando em seu papel. O Filipe Luiz, que foi respaldado, já está sendo sondado internamente pela diretoria do clube. No entanto, ele entende que ainda não é o momento para assumir a equipe principal. Diante dessa incerteza do Filipe Luiz, a diretoria do Flamengo passou a analisar outros nomes. Um dos mais cotados é o do português Luiz Castro, que treinou o Botafogo aqui no Rio de Janeiro. Apesar de especulações terem dado o seu sim como certo ao Flamengo, o português não deve assumir qualquer equipe ainda nessa temporada. Por isso, são baixas as chances dele assumir o Flamengo em 2024. Aí eu te pergunto, você indica algum treinador para substituir o Tite em caso de demissão? Coloca aí!
Bom, por enquanto foi isso. Eu espero que você tenha gostado do nosso programa. Muito obrigado por você ter ficado comigo até aqui. Um forte abraço. Não esqueça de compartilhar esse programa com seus amigos e parentes flamenguistas para a gente crescer o nosso canal. Eu conto muito com você. Bora lá ser feliz. Pra cima deles, Mengão!